Tem que aumentar um pouquinho, subir um pouquinho no final, que ele vai subir, né, que você falou. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro do programa Edificar a Família do Colégio Everest. Neste encontro, de uma maneira especial, estamos convidando hoje o nosso amigo, colega de profissão, colega de família, colega de escola, ele é Alberto Carneiro, que vem falar para vocês na pessoa do pai. Então, hoje convido todos a convidarem também seus pais, seus maridos, seus amigos, seus irmãos. Mandem esse link para eles, que eles possam estar participando e de forma bem interativa, fazendo perguntas, ok? Em 4 minutinhos daremos início à palestra com o Alberto Carneiro, falando sobre qual é o lugar do pai na formação dos seus filhos. Qual a importância do pai na jornada de desenvolvimento dos filhos. Então, em breve, estaremos aqui iniciando este momento muito rico. Convide, aproveite esses minutinhos para convidar seu marido, o pai de seus filhos. Já vá pensando nas perguntas que você gostaria de fazer. Pai, seja bem-vindo. Você que também cuida desse lar, que cuida desses filhos de uma forma muito parceira com a mãe. Alberto Carneiro, ele é graduado em administração de empresa, pós-graduado em terapia em sala de aula, na área da educação e conscientização, especialista em orientação vocacional pela Universidade de San Isidro, na Argentina. Ele é professor de graduação na FECAF e de pós-graduação no Hospital Albert Einstein. E é pai de 2 filhos, e vai trazer aqui a experiência dele não só como pai, mas como conhecedor dessa realidade da paternidade. Mais uma vez, bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, convidem seus amigos, divulguem. Você, mãe do Colégio Everest, que é responsável, que é mãe comunicadora, divulgue para o mais número de pessoas possíveis para que possam aproveitar esse grande investimento que o Colégio Everest do Rio de Janeiro está fazendo na formação das famílias. Edificar a família, crescer, fazer com que a família seja co-participante nesse processo de formação dos filhos. Ela é a grande aliada, ela é a grande responsável por essa formação. Vamos dar um minutinho, chamando aqui o professor Alberto Carneiro. Seja bem-vindo, Alberto. Bom dia! Ótimo, graças a Deus, alegria estar com vocês aqui, que gostoso. Com certeza, bom dia. Alberto, você que é graduado em administração de empresa, faz uma pós-graduação em terapia de sala de aula, tem bastante experiência na sala de aula e também na sala da família, né, na casa. Especialista em orientação vocacional pela Universidade de San Isidro, professor de graduação na FECAF e de pós-graduação no Hospital Albert Einstein, que alegria, também tem essa experiência nesse lugar também de sofrimento, de dor, mas também de muita alegria quando alguém sai curado. Ok, então, Alberto, estamos aqui hoje com o Colégio Everest, a rede de Colégios Everest, convidando você a compartilhar não só seu conhecimento teórico, mas também sua experiência como pai, como esposo, como filho, como cunhado. Tantas facetas na nossa vida que é importante a gente reconhecer
somos parte desse conjunto maior que é a família. Exatamente, Cris. É essa visão que nos abraça, né? E quando a gente tem a clareza e a humildade de perceber que a nossa vida ela não é composta apenas de uma perspectiva, a gente consegue ser mais feliz, a gente consegue viver de forma mais leve, a gente consegue perceber o sentido que há na vida em qualquer situação, e a gente consegue ter, ao final do dia, uma coisa que muita gente eu tenho percebido que tem perdido, e eu por um tempo perdi, que é justamente a alegria de poder agradecer. Agradecer por aquilo que eu tenho, por aquilo que deu certo, para a gente poder buscar um encaminhamento mais gostoso, mais bonito para a vida, para entregar resultados com firmeza, de forma muito intensa, com excelência, mas sem abrir mão da minha humanidade, sem abrir mão da minha questão da espiritualidade, sem abrir mão dos valores, das virtudes. Porque muitas pessoas, muitos homens, né? Hoje o papo aqui é para o clube dos meninos aqui também, né? Com o foco aqui mais para a parte dos papais, assim, enfim. Muitas vezes a gente acaba se perdendo um pouco nesse como que eu me posiciono diante desse cenário, né? Eu vou ser, assim, aquele pai autoritário, aquela presença rígida, que tem gente, tem homem que quando entra no ambiente, a luz faz até assim, né? Aquela coisa, todo mundo tem medo. Ai, meu Deus, e agora? Né? Aquela, tipo Darth Vader do Star Wars no corredor. A gente tem medo, né? E ok. E por um outro lado, a gente hoje vive um grande desafio da excessiva permissividade, do não tô nem aí, do delego para outras pessoas a minha responsabilidade. Então, assim, poder chegar ao final do dia e colocar a cabeça no travesseiro e sentir paz é um grande presente. E eu vejo a juventude hoje longe dessa paz. A paz da presença, a paz do sentido, a paz da simplicidade. A gente quer enfiar um monte de coisa, terceirizando para coisas e outros elementos externos, esse papel da paternidade, esse lugar da responsabilidade, e no fim dá ruim. Dá ruim para a gente que fez, que não cumpre a missão. Dá ruim para quem está dependendo desse nosso suporte, desse nosso modo de ser referência, né? Dá ruim para a sociedade, porque a gente tem visto aí hoje, se a gente fosse fazer uma enquete, os tempos atuais estão mais fáceis ou mais difíceis do que antigamente? Porque antigamente lavava roupa na pedra do rio, antigamente a minha esposa ia aqui para as novenas com o avô, colocada no cangote do vô, com uma latinha de leite em pó, uma vela dentro servindo de lanterna. Então, mas é difícil, não tem carro. É difícil, tem que andar a pé. É difícil, tem que ir longe. Mas o que será que é mais difícil, né? Então, se a gente está com a mentalidade do antigamente e não se atualizou no contexto das atuais necessidades, dos atuais problemas, da onde que de fato estão surgindo esses dilemas da sociedade, porque estão saindo das escolas alunos para esse mundo. E se o mundo está mais difícil hoje, se o mundo está mais esquisito de viver, mais intolerante, mais raso nas percepções, nos julgamentos, no excessivo posicionar-se de uma forma mais ríspida, assim, nas redes sociais, porque ao vivo a gente não faz isso, né? Então, pode ser que, de fato, a gente precise revisitar essa parceria dessa tríade de salas, eu brinco, né? Que são a sala de aula dos alunos, a sala de casa e a sala dos professores. Né? Essa tríade dessas salas que precisam, de uma forma muito bonita, estar ali em harmonia, em integração, num movimento de ordenação, não num movimento de caos. Né? Mas, enfim, é um pouco do que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui com vocês. Né? Me coloco aqui à disposição. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pelo convite de estarmos aqui juntos nessa manhã. Roberto, traz para nós qual é o papel, a figura dessa paternidade, tá? Eu sempre digo assim, a família é uma balança onde a maternidade e a paternidade tem que estar no equilíbrio. Ninguém manda, não é eu mando e você obedece, mas é um equilíbrio de... Eu costumo dizer muito para os casais
que a mulher não faz favor para o marido quando trabalha fora, nem o marido faz favor para a esposa quando ele ajuda dentro de casa. É parceria. E essa parceria precisa ser vista pelos filhos, para que também eles possam ser parceiros nessa construção. Então, traz para nós, você enquanto homem, enquanto pai, esposa, traz para nós o que é esse equilíbrio, maternidade, paternidade. Porque hoje a gente esquece que a paternidade tem seu papel importantíssimo na formação do caráter, na formação acadêmica, na formação humana desse ser que são os nossos filhos. Exatamente, Cris. Se a gente olha lá para a parte um pouco mais primitiva, a gente vê de uma forma um pouco mais clara alguns desses papéis que se desenhavam lá, por questões fisiológicas, por questões dos dons que cada um possui. O homem nunca vai ser igual à mulher e a mulher nunca vai ser igual ao homem, ponto. Pode avançar, pode fazer ciência, nunca, né? Essa perfeição, essa beleza, essa harmonia. E eu começo com essa palavra, porque a presença de alguém num contexto do âmbito familiar, ela deve ser uma presença harmonizadora, mais do que harmônica. Harmonizadora, porque só o harmônico, às vezes eu faço de mim para mim mesmo. Estou cumprindo o meu papel ali dentro do meu limite, dentro das minhas questões. Mas quando eu me comprometo com esse caráter harmonizador, eu saio, eu vou para além de mim. Eu me preocupo com o ambiente, eu me preocupo com o contexto. Eu vou querer que o meu filho não seja apenas o melhor do mundo. Porque tem pai louco por aí, viu, Cris? Quando o pai está ali assistindo o jogo de futebol, na beirada do ginásio, da quadra, da escola, do campo, sai da casinha e chacoalha o alambrado, xinga o filho do outro, e não sei o quê, que eu tô pagando o treino, porque você tem que fazer o gol, e nananana, aquela coisa louca. Isso não harmoniza. Por quê? O conceito de harmonia, ele tem uma tridimensionalidade também. O ser humano é muito tridimensional nesses sentidos, todos, que são mais essenciais. Então, a harmonia ela é um composto de beleza, proporção e ordem. Beleza, proporção e ordem. Faltou um desses três elementos, compromete todo o resultado, compromete toda a entrega, compromete toda ali a questão da harmonização que pode e deve ser estabelecida. Então, a presença de um homem dentro de casa, do masculino, né, do pai, né, independente se tenha um vínculo biológico ou não, porque a paternidade ela vai muito além das células, ela vai muito além, né? E a maternidade também, mas o foco aqui é a paternidade, então assim a gente traz um pouquinho mais de ângulo de iluminação aqui. Então essa harmonia, ela precisa ser fruto da consciência, da intencionalidade, de eu ter clareza a respeito de quem sou eu na fila do pão da existência, nisso que me cabe, nisso que me cerca, nisso que hoje me é dado, dentro da minha realidade. Então o papel do pai ele é fundamental quando a gente diz respeito, por exemplo, à questão das firmezas, dos limites, das orientações e guias, porque a gente vê lá da antiguidade esse senso de direção um pouco mais desenvolvido na questão dos homens, do que é masculino. Eu brinco aqui com a minha esposa quando a gente estava indo para algum lugar, e ela tinha na época do guia 4 rodas ainda, que ela tinha que virar de ponta cabeça. Hoje, ok, Google coloca lá no Waze e ele vai levando a gente, mesmo assim dá ruim de vez em quando, né? Mas esse senso de direcionamento, né? É um daqui para fora, é um daqui para cima, é um daqui para adiante, essa conquista, essa questão do se posicionar, da resiliência, né? Desse aspecto mais robusto de ser referência. E hoje a gente vê nos homens, assim, existem várias pesquisas, não sou eu o único que estuda, nem que fala a respeito disso, né? Mas de um movimento de transformação, em alguns casos, para melhor, do homem que se torna mais parceiro de casa, porque meu pai não lavava a louça. Meu pai, até hoje, minha mãe precisa servir a comida para ele. E ela fica bem, enfim, não tem nada de escravidão, não tem nada de pejorativo nisso. Há uma alegria em servir. Há uma pureza nesse sentimento. E tudo bem, é do jogo. Né? O excesso disso, o oposto disso, é a loucura, é a ideologia, é o sangue no olho, é a coisa que não,
A gente tem que ser, não tem que ser igual, nunca vai ser igual. Não adianta, a gente pode lutar por justiças, a gente pode lutar por questões que façam sentido, né, que tenham essa coerência harmônica. Né? Então, assim, esse é um lugar gostoso. É totalmente diferente, nós não poderíamos querer que os dois fossem... Até porque a família precisa desses dois diferentes, que se complementem. Exatamente. Na própria Constituição, né, da primeira célula ali, né, dos cromossomos, metade para cada um, né, 23 para cada lado, e vamos embora. E é assim que funciona. E assim é bonito. Né? Então, pensar que isso não é bonito, ou lutar contra essa realidade, é estar fora do que é real, é estar fora do que é possível. E hoje, uma das questões mais complexas que a gente vê atingindo famílias, e sobretudo os homens, às vezes, é viver fora daquilo que é real, viver fora daquilo que é possível, viver fora daquilo que faz sentido, daquilo que é harmônico. Ou seja, um excesso de trabalho. Não é porque o homem pode sair para trabalhar que eu preciso me arrebentar e só viver disso, só fazer com que isso seja a realidade da minha vida. Eu vivi muito isso. Meu pai viveu muito isso. Então, assim, na minha experiência de filho, meu pai nunca brincou comigo. Assim, eu conto no dedo de uma mão as vezes que meu pai parou para brincar comigo. Né? A minha infância foi vivida num balcão de bar, num balcão de boteco, com meu pai chapando a caneca de tomar ali bebida e tentar extravasar o estresse do trabalho, da vida ruim, enfim, e das questões emocionais. Que hoje eu olho para trás e eu percebo o quanto meu pai era vulnerável, o quanto havia fragilidade naquele monstro, naquela montanha, naquele homem que era ali externamente quase que inacessível. Então, hoje eu consigo fazer esse exercício de perceber o quanto meu pai precisava também, Cris, de alguém para conversar, o quanto ele teria sido beneficiado se houvesse alguém que o orientasse, né? Porque vivia ali na questão do ferro e do fogo, desse autoritarismo. Né? Então, esses movimentos hoje do homem dentro de casa, né, da mulher também, que às vezes a gente fica numa competição dentro de casa, enfim, o importante é a gente buscar essa questão da harmonização, da harmonia. O que é bonito, o que faz bem, o que é bom, e o que está aqui, né, no lugar. Coisas fora do lugar não fazem sentido, trazem sofrimento para a gente. E essa então, assim, harmonia, ela vem a partir do diálogo, porque, de verdade, se existe um matrimônio, se existe um casal, foi opção de dois. E essa criança, esses filhos que vêm dessa geração, que fez opção por morar junto, fez a opção por estarem casados, percebem? Eu fico assim, vejo, como é que pode? Duas pessoas se escolhem, duas pessoas fazem a opção de estar juntos e depois se desmantelam e ninguém mais quer o fruto dessa relação. E ficam competindo, deixam de ser marido e mulher, mas as pessoas não esquecem. Eles esquecem que não deixam de ser pais. Exatamente, Cris. A gente não tem um ex-pai ou uma ex-mãe. Né? A gente vê várias questões hoje, né, nesses formatos sociais que a gente tem enfrentado, então muito frequentes, muito comuns. E ok, é o que está aparecendo. Não adianta a gente também tampar o sol com a peneira e achar que não tem, né? Porque isso tudo já é fruto justamente de alguns movimentos que às vezes se perdem um pouco no caminho, não faz tanto sentido, né? Então, não vivo propriamente ali essa questão da missão, enfim, são vários contextos, a gente nunca pode julgar ninguém, né, de apontar um dedo. Pelo contrário, a gente precisa vivenciar essa questão do acolhimento que a gente fala, que o Léo Freiman, que é um psicólogo muito legal aqui de São Paulo, né, ele é autor da metodologia OP, trabalha com projeto de vida, trabalho com ele, tem essa alegria. E assim, ele traz um exemplo incrível, que é essa questão do colo com mola. Eu acolho e encaminho. Então, quando eu olho para um setor, por exemplo, dessa questão familiar, né, ou a ruptura do homem, ou a ruptura da mulher, ou enfim, desses movimentos todos que acontecem, né, a criança, né, e a gente às vezes pensa de forma errônea, mas se ele for maiorzinho, ele vai entender e tudo bem. O maiorzinho, às vezes, ele não vai entender, menos ainda, e um pior, um agravante, ele não vai falar. Vai haver um fechamento, ele vai ter ali essa questão dos traumas.
dessas incompreensões, desse lugar que para ele não vai ser tão tranquilo de poder gerenciar se não houver um apoio, uma escola bonita, professores acolhedores, um ambiente que também saiba fazer essas leituras e essas interpretações. Antigamente, o mais comum era a gente olhar para a escola, às vezes a escola que avisava a casa, ó, seu filho está com piolho, ó, seu filho está precisando usar óculos, seu filho está com desvio na coluna, que na educação física ele estava meio tortinho, seu filho está... E hoje, esse ser especificamente educador, ele alcança outras nuances também nas questões de saúde emocional, nas questões de projeto de vida, nas questões existenciais, metafísicas. São lugares que a gente precisa descer, porque senão eu vou ali acabar vivendo alguma questão com a minha esposa ou com o meu marido, enfim, a gente decidiu fazer um caminho separados. Como funciona isso? A gente às vezes vive uma questão muito fora da ética, Cris, que é às vezes nesse contexto o pai fazendo ali comentários, vivendo uma atmosfera extremamente tóxica, ruim, perniciosa com relação à imagem da mãe e vice-versa. E aí a criança fica naquele dilema, quem eu amo mais, ou quem está certo, né? Então ele acaba se desconectando e entrando num mundo de fantasia, no mundo do Discord, no mundo do jogo, no mundo ali da loucura, que quando eu era jovenzinho, minha mãe gritava assim, Alberto, abaixa essa música! Eu tava ouvindo música, adolescente, ouvindo música alta no quarto. Hoje os meus filhos ouvem música aqui em casa, eu sou pai do João, vai fazer 18 anos agora em julho, e da Isabela, que vai fazer 17 em outubro. Eu não sei o que eles estão ouvindo. Se deixar, eles ficam no quarto o dia todo. Eu brinco que nem comer eles precisam, porque pode ser que eles façam fotossíntese com a luz da tela do celular. Então vão se retroalimentando ali. É um negócio louco, né? Mas enfim, é um lugar que a gente precisa parar para refletir. Será que a minha posição de pai está sendo uma posição que faça sentido? Uma posição que está em ressonância com essas necessidades do hoje? Porque eu não sei você, Cris, mas o meu pai nunca participou da minha vida escolar. É como se ele tivesse delegado a questão da educação para minha mãe. O direcionamento nunca participou de uma reunião pedagógica, né? Na questão de assim, estou muito ocupado, isso como se isso não fosse para mim ou minha responsabilidade. E a gente percebe o quanto é importante, né? E a gente estava conversando esses dias, e como é nítida, né? Eu pego na educação infantil, eles vão crescendo na idade, crescendo, né? Quanto menor, maior é o acompanhamento dos pais, ou da mãe, né, nesse contexto. Quando é pequenininho, o pai até está mais próximo, esses pais mais modernos, assim, mais atuais, eles têm um pouco desse senso de parceria, um pouco mais desenvolvida essa questão da consciência e da importância de cuidarmos daquilo que é nosso, né? E aí, só que você pega esse ciclo, ele vai subindo, perto do ensino médio, o ciclo de acompanhamento dos pais, ele vai fazendo quase que um movimento inversamente proporcional. Como se ali eles fossem na mais necessária idade de ter um acompanhamento, menos orientados, por várias questões. Hoje a gente pode falar de vários vícios de tecnologia. Por isso que eu falo que essa parte formativa é muito importante para a gente hoje, né? Essa ideia de que quanto menor, mais perto eu tenho que estar, lógico, é o olhar do cuidado mais perto, mas o olhar do diálogo é muito mais necessário quando começa ali na pré-adolescência e adolescência, porque é onde precisa de instalar essa parceria. É o filho poder se espelhar no pai e dizer, meu pai é o herói, minha mãe é uma heroína. Ou seja, você ter orgulho de ter os pais que tem e não ter que, às vezes, se sentir muito culpado nessa relação. Porque acontece isso, a gente vê na escola, se separam e a criança se sentindo culpada pela separação. E esse vazio, eles dizem mesmo, exatamente, eu sinto um vazio, porque eu tenho que ficar entre os dois e nenhum dos dois é meu. Os dois ficam brigando e nenhum dos dois é meu pai, nenhum dos dois é meu. Porque eu tomo o meu lugar de mãe, mas para falar mal do pai. Aquilo que se chama alienação parental mesmo. E a criança não tem, ela ama os dois, ainda fica assim, quem você mais gosta? Ainda bota a criança em xeque. Exatamente. E fazendo comentários mordazes, assim, né? Então, assim, às vezes de outros relacionamentos, enfim, colocando ali palavras, colocando expressões, e como que se fossem
cascas de banana para que o outro escorregue, né? Inocentemente, mas nesse sentido de desconstruir a imagem do pai ou desconstruir a imagem da mãe. E aqui eu quero abordar uma coisa muito, muito, muito séria, Cris, com vocês, porque essa questão da figura do pai, da figura da mãe, mas sobretudo hoje da paternidade, ela é algo que coloca por inteiro com maturidade de verdade no jogo da vida. Tem lá uma sabedoria milenar, né, para as pessoas que têm ali um olhar mais voltado para a religião e tal, do mandamento. Honrar pai e mãe. Então, assim, no sentido de não que eu tenha que amar o meu pai e minha mãe, que é muito bom quando isso é possível. É muito bom quando isso é possível, né? Ser amigo do meu filho e tal, ter um relacionamento gostoso, poxa, é incrível se for possível, né? Mas essa questão da honra, ela vai muito além apenas de um sentimento, de uma percepção. Ela se coloca numa conexão, numa atitude de agradecimento. Se eu me fecho a isso, eu bloqueio toda a questão dessa seiva da vida que me trouxe até aqui. Eu não vim por mim mesmo ao mundo. A vida me trouxe. E foi necessária a ajuda do meu pai e da minha mãe. Então, a partir do momento em que eu, na paternidade, abro mão de estar ali nessa linha de tempo, nessa continuidade, dando apoio, dando suporte, me fazendo presente, eu negligencio com a minha missão fundamental, com a minha parte mais essencial. E quando eu olho para trás e rompo também, não quero organizar nada com meu pai, não reconheço meu pai, não respeito meu pai, não sou grato por ele, eu também faço um bloqueio nessa seiva da vida que me alcança hoje. Eu fico perdidão na vida, como se fosse um melão solto na caçamba do caminhão. Tem uma história, tem um livro que eu trouxe 3 livros para indicar aqui para os papais também, para as mamães, eventualmente, que quiserem se aprofundar um pouquinho. O primeiro que eu indico é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Um livro maravilhoso, maravilhoso. Ele, o pai da logoterapia, dessa organização da vida, um olhar ali que percebe o sentido que é presente para a gente poder se sentir melhor. Ele fez trabalhos incríveis ao longo da vida dele, sobretudo depois do pós-guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, onde ele percebeu que a juventude estava ali apática, sem sentido, altos índices de suicídio. O que estava acontecendo? E ele, por meio dessas provocações, ele conseguiu ajudar a reduzir a 0 os índices de suicídio de Viena da época. Então, assim, é importante a gente olhar, porque esse camarada sobreviveu a 4 campos de concentração, o inferno na Terra. Falando de resiliência, por quê? Usando essa dimensão da espiritualidade do de dentro para fora. E ele conseguiu viver isso porque ele teve, Cris, a oportunidade de fugir da Segunda Guerra. Ele ganhou um visto para voltar para voar para os Estados Unidos. E ele tinha ali ficado inquieto, porque se ele fizesse isso, ele teria que deixar os pais para trás. E aí, ele vivendo essa experiência, esse dilema, essa angústia, aí um dia ele chegou na casa do pai dele, e o pai dele falou: olha, filho, a guerra chegou, explodiram a nossa sinagoga, que eles eram judeus, explodiram a nossa sinagoga, mas o único pedaço que sobrou inteiro é um pedaço dessa letra. E era a única letra que só tinha em um mandamento. Qual era o mandamento? Honrar pai e mãe, que estava numa parede da sinagoga escrita assim. E ele entendeu aquilo como um sinal de que ele deveria ficar para cuidar ali dos pais, aquele era um jeito, um caminho que ele poderia seguir para viver essa honra do pai. Então, toda a obra, todo o projeto de Viktor Frankl meio que se deve também ao fato dessa e de outras escolhas que ele foi fazendo. Então, ter um pai do lado me ajuda a poder, de forma assertiva, fazer escolhas adequadas, Cris. Quando a gente tem essa modelagem, quando a gente tem essas referências, né, mais positivas que nos levam para cima, nos ajudam a viver um posicionamento de fazer escolhas. Pesquisas mostram crianças que crescem com o pai presente, atuante, dinamicamente ali, trazendo afeto e tudo mais, elas se sentem mais seguras, elas se sentem maiores na questão da autoestima, elas têm melhor desempenho financeiro ao longo da vida, e elas têm maior clareza na questão do encaminhamento ao mundo do trabalho, ou seja, elas encaram a vida com naturalidade, não com medo, não com um assombro, né? Eu me sinto capaz quando existe essa figura do pai que está ali de forma presente.
Um outro livro, Cris, que eu quero comentar com vocês aqui, né, é do Gabriel Castelar, um autor incrível argentino. Ele é extremamente profundo e ele tem um livro que é bonitinho, é pequenininho, vale muito ter esse livro, né? É de fácil acesso para a gente poder conseguir, né? Que se chama Pai Autoritário, Pai Permissivo e Pai com Autoridade. Ele vai navegando de forma poética, linda, nessa questão dos extremos, desse autoritário que é rígido, que não abre, não ouve, não curva, não conecta, não é acessível, ao permissivo, né? A parte ali de que pode tudo, não tem problema, sou liberal mesmo, sou amiguinho do meu filho, e não sei o quê, vou jogar. Você entende? E aí ele traz para esse contexto que o pai com autoridade, ele traz essa questão da ética, da consciência, da presença. Aqui não estou falando do pai perfeito, não, viu? Que a gente às vezes idealiza demais o filho perfeito. A gente viu na pandemia aí, né? Os papais, eles conheciam os filhos estudantes. O despejo na porta do colégio, né? Eu brinco que o pessoal, os colaboradores dos portões das escolas, eles estão quase que usando luva de goleiro agora, em alguns lugares aqui em São Paulo. Porque tinha estilo drive-thru, né? O cara nem quer parar, porque eu não tenho tempo de parar para deixar o meu filho. Eu já abro a janela e jogo ele de dentro do carro, o tio já pega, né? Tô brincando, exagerando aqui, mas é justamente nesse contexto que não estou exagerando tanto, mas ok, né? Dessa parte que nos cabe aqui de perceber como eu estou fazendo acontecer esse meu posicionamento de ser humano. Quem é esse filho que eu estou entregando para o mundo? Será que o meu sonho de colocar o filho aí no colégio é só que ele chegue no final do ano com uma bochecha pintada, com uma universidade bacana que ele passou? Ou será que antes disso há mais do que uma preocupação, há um cuidado de acompanhar a tarefa de casa, acompanhar... Eu não sei quanto tempo os papais e as mamães que estão assistindo a gente aqui, quanto tempo faz que você não sente o cheiro do cabelo do seu filho? Quanto tempo faz que a gente não para, põe assim o ouvido no peito dele e ouve o coração dele bater? Quando você dá aquele abraço, que ele escuta o teu coração batendo, sem pressa, sem ali, que a gente às vezes quer encher a nossa agenda, é o inglês, é o judô, é capoeira, é matemática, é yoga, é a natação, é não sei o quê, não sei o quê. Isso é bacana, é gostoso, quando é possível de fazer, mas não é só. Eu ouvia uma mãe dizer assim, já de um filho mais adulto, já com 17, e dizia assim, se eu soubesse que era ficar mais perto do meu filho, eu teria feito ele um homem melhor, um menino melhor, eu teria dado mais tempo a ele. Mas ainda dá tempo. Porque agora, com 17, ele também precisa desse tempo. Porque, de verdade, às vezes a gente acha que prover tudo. Eu ouço crianças que justificam, os pais precisam justificar suas viagens, principalmente o pai, precisa justificar a viagem dizendo, vou te trazer o melhor presente da loja, vou te trazer aquilo que você quiser, para justificar uma ausência que é injustificável, porque não é que você não possa ir viajar para trabalhar, não é que você não possa sair da casa, mas até onde a minha presença, qualidade, fica em detrimento da minha ausência na casa e eu tenho que ficar presenteando para ocupar esse espaço que eu não ocupo quando estou dentro dela, porque se eu ocupo esse espaço quando eu estou em casa, eu não preciso justificar quando eu vou viajar a trabalho, quando vou viajar por motivo, entende? Estão pedindo, Alberto, que você fale um pouco sobre a diferença na área psicológica, tá? Fisiológica, a gente entende, a psicológica, do homem e da mulher, por conta até das expectativas que se gera. Porque você gera, às vezes, uma expectativa de um homem que não é dentro da psicologia que ele tem a oferecer. Então, fala um pouco dessa diferença do homem e da mulher em questão da psicologia. Por que esse homem ele é mais ausente? Por que essa mulher é mais materna? Cris, é o seguinte, a minha esposa, ela é enfermeira obstetra. Ela ajuda a fazer partos, ela tem um carinho incrível, assim, por essas pessoas que fazem esse acompanhamento, né, da gestação, do nenenzinho que está nascendo. Então, vocês aí no Rio de Janeiro, né, dessa beleza que vocês têm toda na praia, na cidade toda, e a gente olha para um rostinho de uma criança que também traz as suas belezas. Como é que é a gente
conseguir perceber essa sensibilidade nessa questão da intuição. Isso é muito materno, né? Porque eu carreguei alguém dentro de mim por 9 meses. Eu tenho isso, o meu corpo mudou, a minha fisiologia mudou, os meus hormônios mudaram, né? E depois dessa criança, o meu corpo também ele passa por essas transformações, essas marcas, né? Então, depois que o nenenzinho nasce, ele fica por volta de 2 ou 3 meses ainda vivendo um processo que se chama esterogestação. Ou seja, ele ainda está querendo entender, uau, peraí, tá diferente aqui, não era onde eu estava esse lugar. Né? Então, assim, essa questão da mãe que vai fazendo esse acompanhamento, vai entregando, né? Nutrindo com o seio, o leite materno, a gente sabe que é a fonte de vitamina, de proteína, de gordura, de tudo que o nenenzinho precisa, até pelo menos o primeiro ano de vida, assim, com tranquilidade, né? Então, assim, você tem esses milagres dessa questão, eu digo que são milagres porque é lindo isso, né? De você poder ver alguém nascendo. Esses dias minha esposa acompanhou uma gestante que deu à luz, assim, foi lindo o processo, ela foi até o hospital, e agora, né, tá com dilatação, o nenenzinho chegou, né? E a gente, o homem, fica aqui desse outro lado, às vezes se sentindo, mas como é que eu posso fazer? A gente às vezes não tem muita referência. Se você pega esses filmes, ou esses desenhos da Disney, ou esses desenhos que tem por aí, esses filmes, no momento que o neném está nascendo, o que acontece? Está lá o médico dentro do quarto ou da enfermaria, está lá uma parteira ou alguém para poder acompanhar, que geralmente é menina, e está lá o homem do lado de fora com a mão no queixo, esperando para ver o que vai acontecer. Às vezes orando, às vezes ali distraindo para não se angustiar ou ficar muito ansioso, né? Então, se a gente entende bem esses lugares, né, do homem é muito fora, né, desde a questão, né, fisiológica dos nossos órgãos, né, e assim, dessa masculinidade que me coloca de um daqui para fora. E essa questão do feminino, que de certa forma tem ali a beleza que me coloca, me traz de um daqui para dentro. Pode ver, assim, às vezes eu chegava em casa, é muito engraçado, né? Eu chegava em casa e minha mãe, Alberto, o que aconteceu? Eu era adolescente, eu era jovenzinho, né? Eu falei, cara, quem contou para minha mãe, né? Ou que eu não estava bem, ou que eu tinha aprontado, que eu tinha feito alguma coisa. Por quê? Essa sensibilidade, esse lugar do perceber, esse lugar do ter essa conexão, né? A conexão que a mãe tem com um filho ou com uma filha, nenhum homem nunca vai ter nessa mesma proporção, percebe? Então, é uma idealização eu achar que, ou a expectativa que a mãe tenha, ou que o pai tenha, de que isso em algum momento se equipare. Mas eles são lindamente diferentes. Da mesma forma que a conexão que o pai pode desenvolver com o filho, né, ou com a filha, a mamãe também nunca vai alcançar. E aí existem os formatos que às vezes o papai cria sozinho, a mamãe cria sozinho, e a gente vai fazendo o que é possível. Né? Para a gente poder entender um pouquinho dessas questões do desenvolvimento humano, eu indico um autor, o Winnicott, né? Um psicanalista médico que ajudou muito nessa questão de você poder colocar esse caráter da mãe suficientemente boa. Né? Essa questão que o pessoal fala, né? Que nasceu a mãe, nasce a culpa. Né? E ainda mais hoje em dia, nesses contextos que a gente está vivendo hoje, tão acelerados, tão agitados, assim, se você não tem essa parceria e o homem que entenda que a mãe não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser suficientemente boa, assim como o pai, que não precisa ser perfeito, suficientemente bom, que significa estar presente, usar daquilo que me cabe, daquilo que eu tenho, seja na minha natureza fisiológica, seja na minha questão da psique. Né? E hoje, os homens eles têm um pouco mais de consciência a respeito da importância de a gente alcançar aquilo que a gente chama do mundo mais profundo, da vida interior, do metafísico. Né? Antes, a gente falava assim, mas já estou colocando arroz e feijão na casa, já como que se eu tivesse cumprido o meu papel. Né? E se a gente olha, Cris, na verdade cumpriu o papel. Só que, eventualmente, pode ser aí vivido um alargamento dessas fronteiras. Porque olhar para um pai que colocou o feijão e o arroz na mesa todo o tempo, fez o máximo, trabalhou de forma simples, honesta, né? Muitas vezes nós, filhos, idealizamos os pais também perfeitos. Meu pai não me amou. Amou sim. Colocar arroz e feijão dentro de casa é amor, é afeto, é responsabilidade.
e muitas vezes não é tão colorido como nas redes sociais, a gente já acha que não valeu. Então eu idealizo o meu marido, eu idealizo a minha esposa e os filhos, a gente vive num mundo meio que fora da casinha. Então se a gente, né, uma utopia inalcançável, inatingível. E aí, numa pós-graduação que eu fiz em psicanálise com foco na educação, a professora dizia assim que a forma mais cruel que a gente tem, às vezes, de se relacionar com alguém é idealizando essa pessoa. Eu parto de um princípio que eu não aceito quem está comigo. Né? Então, assim, esse lugar do aluno estudante, eu descobri durante a pandemia o aluno, o filho que é aluno, não o filho que é estudante. Aquele filho que às vezes é preguiçoso. E é preguiçoso porque se parece comigo. É impressionante nas escolas por onde eu já passei, fazendo consultoria ou dando aulas de projeto de vida e orientação profissional. É impressionante. A gente às vezes tem alguns casos mais complexos que a gente acaba chamando os pais para conversar. Geralmente vem as mães para poder conversar quando vem. E os que mais precisam, geralmente são os que menos participam. Né? E em um movimento que a gente fez de convocar o pai e a mãe, foi impressionante a simetria que havia entre o comportamento distorcido do aluno e o comportamento igualmente distorcido do pai. Teve um aluno que me chamou muito a atenção, que era um aluno que provocava assim muita discórdia, bullying, um comportamento bastante inadequado. Né? E foi feito um processo de conscientização, conversando, né? E aí a gente chamou o papai para conversar com ele, para trocar uma ideia, para ver como é que era isso em casa e tal. Aí, e o filho, a criança era muito arrogante, muito, sabe, vivia na carteirada com todo mundo e tal. Aí a gente chamou os coordenadores, os professores de um grupo, né, um colegiado, para conversar, para poder entender, para ver como eu posso ajudar você, como eu posso ajudar o seu filho, né? Por isso a importância dessa parceria. E aí esse pai chegou assim na escola, chegou, sentou no sofá, abriu os braços, cruzou as pernas, e a gente conversou, você acha o seu filho assim, assim? Não, não vejo, sabe? Extremamente refratário, extremamente fechado, extremamente invejoso no sentido de que inveja vem da etimologia invidere, que significa não ver, não quero ver, não quero ter consciência. E aí, muitas vezes, os nossos filhos dão consciência para a gente daquilo que a gente não alcança. O Isami Tiba tem uma frase linda, que ele diz assim, o defeito dos filhos é filho do defeito dos pais. Então, assim, eu acho incrível isso, faz muito sentido, né? Então, uma outra dica que eu dou para vocês, esse livro do Léo Freiman, A Síndrome do Imperador. Esse livro é um livro best-seller, ele é um livro incrível, eu já li 3 vezes. Ele fala muito, Cris, desses formatos, né? Do porquê que esses nossos filhos hoje, né, estão sendo treinados para serem agradados sempre, o tempo todo. Não sei no teu tempo, mas de criança, mas no meu, quando eu era criança, eu ganhava presente uma vez ao ano, se eu me comportasse bem. Hoje a gente dá presente para agradar, presente para acalmar, presente para poder conectar, presente para aliviar a culpa, presente para alimentar o meu totem narcísico, que é o meu filho, né? E aí, cara, fica uma loucura. A gente vicia isso na nossa convivência. Então fica difícil de ter uma sintonia, de ter ali uma parada, né? Enfim, acho que é um pouquinho disso. Não sei se respondi essa questão das... Somos diferentes e ponto. Então, quanto mais a gente aprofunda o nosso olhar e a gente assume, aceita e acolhe esse lugar que nos cabe, eu vou pensar assim, poxa, como é que eu posso fazer sentido? Sabe uma coisa que aconteceu comigo uma vez? Eu trabalhava numa multinacional, do ramo material esportivo, super gigante, alemã, e eu estava vivendo um momento, assim, extremamente intenso de trabalho, intenso na vida, sabe, naquela loucura do trabalho. Eu estava muito doente emocionalmente, só que eu não tinha visto, eu não tinha percebido. Eu achava que o meu problema eram os outros que estavam trazendo, eu não tinha responsabilidade nenhuma. E aí, num dia desses, eu cheguei muito tarde em casa, e aí eu tinha que ter mandado um e-mail para o diretor global, para o VP global de tecnologia, que eu trabalhava com TI, né? Fiquei 25 anos trabalhando em multinacionais. E esse dia eu estava ali acelerado, cheguei em casa, coloquei a mochila do lado, sentei na minha cama, no quarto, e abri o notebook. Estava ali fazendo um e-mail em inglês, ali, cuidando das palavras e tal. E de repente chegou o meu filho do lado. Pai, vamos brincar? E eu assim olhei para ele, não, agora não dá, João. Papai está ocupado. Eu tô trabalhando. E ali, daqui a pouco ele fez uma carinha de murcho, voltou para trás.
Deu 5 minutos, ele veio que nem o burrinho do Shrek. Papai, vamos brincar? Eu falei, não, João, agora não dá para brincar, eu tô trabalhando. Ele veio umas 4 vezes, assim. Na quinta, o que que eu fiz como bom pai? Gritei com ele. João! E nessa hora que eu falei o nome dele em voz alta, eu pensei. Eu não falei, eu pensei. Você não tá vendo que eu tô aqui trabalhando e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E parece que mentalmente veio a resposta dele para mim assim também. Não, papai, você tá em casa, tá sentado na sua cama, já é quase meia-noite. Nessa hora, eu fechei o notebook, coloquei dentro da mochila, joguei debaixo da cama e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, olhar para essa questão da paternidade é também viver um movimento de salvamento. Salvamento da minha missão, salvamento do meu projeto de vida. Quantas vezes, as poucas lembranças que eu tenho do meu pai, né, que tinha ali um problema sério da questão do alcoolismo, né, de ver meu pai caído, meu pai urinado, meu pai ali sujo, minha mãe sentar a gente do lado da cama e falar que ia embora. De alguma forma eu me sentia responsável por aquilo e consegui, graças a Deus, ajudar, né, meu pai. Enfim, hoje a gente se dá muito bem, a gente... Né, eu brinco com meu pai, para vocês terem ideia, ele se parece com o seu Leôncio do Pica-Pau, né? Meio gordão, bigodão e tal, né? E assim, eu tenho muita alegria de lembrar né, desse caminho que a gente fez e do hoje como eu posso estar organizando. Continuo não sendo pai perfeito, como ele não foi, eu também não sou. Né? Então, assim, hoje os desafios são outros para a gente poder buscar nessa organização, nessa ordenação, um melhor lugar, né, para o pai suficientemente bom, né, para que a gente consiga ter clareza e tranquilidade para não terceirizar a minha responsabilidade de ser pai. Né, de olhar esse serzinho que veio ao mundo por meu projeto, por minha intenção, ou às vezes não tinha intenção, mas a vida acabou chegando, né? E como a gente está vivendo esse acolhimento? Eu perguntava a Cris para minha esposa esses dias, porque eu tenho no coração assim, de fazer um trabalho com esses pais, né? Assim, né? Então eu estou escrevendo um livro, inclusive, a respeito da parte da paternidade, depois eu dou notícia para vocês um pouquinho, né? Mas eu perguntava assim, Elaine, qual que é, na sua opinião, de enfermeira obstetra, né, os maiores erros dos pais de hoje, né, na questão da gestação e do acompanhamento das crianças? E ela dizia assim, o primeiro erro é o pai achar que o filho é da mãe. É como se houvesse ali uma isenção, eu não me sinto parte daquilo. E isso acontece, Cris, por 2 motivos. O primeiro, por uma conformidade ali, o medo, falta de informação, né? E um outro motivo, às vezes, esse lugar que a mãe também não dá acesso. Ela faz ali uma cerca tão grande ao redor, ou seja, né, de você ter ali um lugar que, olha, keep out, mantenha-se afastado daqui. Então, eu não tenho acesso, por exemplo, das vezes que a gente já teve algumas brigas aqui em casa, né, da época que eu também não lavava a louça. Hoje eu organizo minha casa, faço comida, a gente faz, na medida do possível, essa parceria, né? Mas às vezes desse olhar de perfeccionismo que muitas vezes a gente não sabe traduzir. Eu tinha lavado a louça uma vez bonita, sabe? Aí minha esposa chegou, olhou assim, nossa, mas por que você não tirou o lixo dali? Sabe, do tipo, da falta da validação, desse olhar do... É a psicologia da mulher. Mas por isso que somos diferentes. E é importante que essa família perceba que a diferença, ela enriquece. E se a gente faz essa diferença, o enriquecimento, para o bem dos nossos filhos, para que também futuramente eles possam construir famílias mais saudáveis, é aí que está a questão. Então, quando você coloca ali a dica desse pai que chega, o filho que chega e diz, estou trabalhando, também ter a humildade de reconhecer quantas vezes eu também não fui dócil com meu filho, quantas vezes eu também não fui parceiro, não fui pai. E eu acho que é importante que esses pais tenham momentos muito próprios com seus filhos. Eu dou, às vezes, sugestões. Sai a mãe com o filho num dia, sai o pai sozinho com o filho outro dia, para ter esse momento. Agora, que pai vai ser acompanhado? Porque é muito mais fácil o pai ir ao futebol e ter essa atitude que você coloca aí. Às vezes, de mau exemplo de ética, mau exemplo de homem, porque ele quer que o filho dele seja um troféu.
E nisso que ele quer que o filho seja um troféu, ele esquece que essa criança, seja ele menino ou menina, adolescente ou criança, também tem as suas limitações. E às vezes... E ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa diferente, única, irrepetível. Tem esse valor que já está implícito, é inato esse valor. Né? Então, aí eu aproveito esses últimos minutinhos para realmente trazer para um... Já voou o tempo aqui, né? Meu Deus do céu. Né? Então, assim, nesse sentido mais concreto, para os papais, assim, eu sempre falo, pior do que saber que eu sou um pai ruim é ser um pai ruim e não saber. Porque quando você sabe, você reconhece, você trata, você muda. Exatamente. Ver o mal é um bem. Então, assim, buscar nesse posicionamento de humildade, né? Não é se esvaziar do que é masculino, não é se esvaziar da força, que há uma distorção terrível aqui, né, hoje, né, que, então se não é assim, então não é. Espera um pouco, né? O homem, ele é sensível, sim. O homem, ele gosta de poesia, sim. Ele precisa de espaços para que ele fale a respeito das suas emoções. Graças a Deus, isso tem acontecido. Esse é um dos meus projetos, né, terminando o meu curso de psicologia. Eu estou no meio do curso de psicologia, estou no 3º ano agora, né, na 2ª graduação, enfim. Mas é uma necessidade que eu percebo, porque essa turma não tem para onde correr. Dá um exemplo, teve uma grande empresa que, algum tempo atrás, eles fizeram uma promoção, né, uma campanha em prol do Dia das Mães. O que eles fizeram? Eles pegaram uma unidade prisional, uma penitenciária, e propuseram para os detentos assim: ei, quem aqui tem o desejo de enviar um cartão para o Dia das Mães? A adesão foi de 97%. Todo mundo que estava lá preso, de alguma forma, me arrepia de falar que é forte, eles tinham esse desejo de manifestar o afeto para a mãe, a gratidão para a mãe e tal. Foi um sucesso, assim, foi comovente e tal. E essa empresa falou: olha que legal, o Dia das Mães deu certo. Vamos repetir esse movimento para o Dia dos Pais? Eles reproduziram esse mesmo movimento para o Dia dos Pais. Pasme, 4% dos detentos quis traduzir em gesto de afeto uma mensagem por meio de um cartão para os pais. Ou seja, isso traz para a gente uma mensagem muito séria. Muito séria. Muito séria. Né? Onde os homens... Então, é aonde ficou o coração desse pai. Entende, Alberto? Eu vejo... Porque a gente também vê aqui na realidade da escola. Quem você tem medo de perder, por exemplo, a gente fez uma pesquisa. E praticamente 100% tem medo de perder a mãe. Em poucos têm medo de perder o pai. Mas por quê? Será? Será que esse pai não está nessa linha só de provedor, não está nessa linha só de autoridade, de autoritarismo? Às vezes é um pai que não valoriza o papel dessa mulher que está em casa. Então, aonde está esse pai que faltou o coração? Porque quando você fala da gravidez, 2 engravidam. 2 engravidam, porque 2 esperam 9 meses. 2 colaboraram. Exatamente. Essa criança não foi feita só da mãe. Só tem um que foi feito só de mãe, assim mesmo com a presença de Deus e Espírito Santo, que foi Jesus Cristo, mas precisou de 2. Então, foram feitos por 2, foi esperado por 2, e depois nem sempre é criado por 2. Então, tá aí. Exato. Tem vários exemplos que corroboram muito com isso que você está trazendo, né? E a gente quer agradecer o carinho das pessoas, mas fico à disposição para um outro bate-papo, enfim, que esse tema ele é extremamente rico, né? E disso que você está trazendo, dessa importância, né? Dessa consciência que acolhe a vida. A gente teve recentemente na Argentina, infelizmente, a aprovação e a legalização do aborto, né? Ou seja, enquanto nós seres humanos estivermos ali validando esse tipo de, enfim, né? O presidente da Argentina falava assim: olha, nós, num processo de gestação, temos apenas uma vida. O outro é apenas um fenômeno. Ou seja, é algo que eu interpreto, é algo que eu elaboro, é algo que eu idealizo. Ou seja, se não é uma vida,
Então eu faço o que eu bem entender. Então, assim, é bastante complexo a gente entender. E aí, esses dias, né, inclusive com uma colaboradora, a Gabi, uma pessoa que trabalhou num colégio da rede de São Paulo, né, uma amiga, teve um processo de gestação bastante complicado. O médico ele desaconselhou a Gabi para que ela seguisse com a gestação, porque ela teria ali um risco, alguma questão nesse sentido, né? E, assim, na cara dura, encaminhando realmente para a interrupção da gestação. E ela chegou em casa e contou isso para o Thiago, que é o marido, e imediatamente, é lindo isso, é só me arrepia de novo aqui, é muito forte. E ele chegou para a barriga da Gabi assim, e falou, filho, olha, fica tranquila, o que esse médico falou não é para você, não é para gente. Eu estou aqui e vou ficar aqui com você. E acompanharam, e fizeram, e arriscaram, né, viveram o risco, acolher a vida. Né, a vida não traz garantias para a gente. Né? Então, assim, que movimento é esse que a gente pode organizar? E aí, passado o tempo da gestação, o nenenzinho nasceu, coisa mais linda do mundo, né? E a gente organiza e... Foi amada, foi desejada, foi querida, e foi querida por ambos. Essa é a importância que a gente tem na vida, porque os dois quiseram. Então, a força penetra esse útero e faz com que essa criança perceba. E também, o outro lado também percebe, porque, infelizmente, tem uma cultura de quem está grávida é ela. Por isso que se a mulher... porque a mulher leva a pior na gravidez. Por que ela leva a pior? Porque o pai, esse homem, não assume esse lado da responsabilidade da paternidade. Porque se ele... Então, É verdade. Para a gente poder terminar, e a gente vai aqui, faltam 10 minutinhos, é um pouco da repercussão dos conflitos que são gerados pelos pais e que repercute nessa criança, né? Que dica você dá para esse cuidado que esse casal, seja ele separado, seja ele dentro de casa, que às vezes vivem dentro da mesma casa e seria melhor que vivessem separados porque não se respeitam. E aí, se não se respeitam, a criança percebe esse não respeito. E aí o pai quer que ele, a criança, o adolescente, respeite o colega na escola, respeite o professor, respeite a autoridade, mas ele não respeita a esposa não respeita ele. Então, qual é a consequência desses conflitos que existem na frente dos seus filhos? Para fechar, para a gente poder aí... Cris, olha, assim, se a gente olha, por exemplo, num caráter da psicologia, da saúde emocional, a gente vai ter ali alunos que não se concentram, alunos que sentem uma questão de culpa imensa, eles não sabem dar nem voz e nem nome a isso, às vezes. Eles vão ouvir conselhos de pessoas que também estão no mesmo lugar que eles, e o desfecho disso, às vezes, é trágico. Né? Essa questão de você poder ter uma autoestima extremamente prejudicada, porque o jovenzinho, a criança, ela perde a condição de se perceber. Ela acha que, na verdade, ela é aquilo. Ela é a mescla, ela é o fora, ou ela é a cuidadora dos pais. As crianças que hoje sentem culpa, sentem peso, né, de, meu Deus, não posso desagradar o meu pai. Né, não posso ali dizer que não, ou não posso abandonar. Então, inverteu-se essa questão do papel, que aí você chega ali, uma escola, por exemplo, às vezes a mamãe e o papai andando com uma criança, um gurizinho dentro de um colégio, filhinho, é aqui que você quer estudar? Cara, é muita responsabilidade para uma criança ter que decidir para onde vai viajar, para onde vai comer, que carro que vai comprar, que escola que vai estudar. E hoje a gente pega essa meleca das pessoas que se aproveitam dessas situações, 80% do direcionamento de compras dentro de uma casa é feito por criança. Por crianças. Tem um documentário incrível que se chama Criança, a Alma do Negócio. Ele é um pouquinho antigo, mas ele traz essas nuances, dessas percepções do quanto as crianças são instrumentalizadas a viverem essa máquina de moer gente, né, do consumo excessivo. É por isso que na OPE, né, a gente traz muito essa questão, viu, Cris? Dos projetos de vida, com sustentação, com segurança. A dica maior é: organize-se num projeto de vida, tenha consciência a respeito do projeto de vida da tua família, do projeto de vida dos teus filhos. Cada um deles tem. A idade da adolescência é uma idade que o pai tem que fazer um movimento de transição.
O pai está no volante, vamos contar 1, 2, 3 e já vamos trocar de lugar. O filho conduz. O que dá ruim é a gente, o filho tem 20, 25, 30, 35, e o pai tá bonitão lá dirigindo o carro, né? Reclamando do filho, o filho reclamando do pai, mas tá gostoso. A gente tá se retroalimentando numa simbiose, num negócio esquisito. Então é preciso de formação, é preciso de treinamento. Essas coisas não são óbvias. Não é óbvio que eu tenho que ser pai. Eu preciso de intencionalidade, eu preciso de afeto, eu preciso de ética, eu preciso ouvir o que a escola tem a dizer, eu preciso estar presente, eu preciso valorizar. Qual é a mensagem que eu dou para o meu filho quando eu furo uma fila? Qual é a mensagem que eu dou para o meu filho quando a Cris mandou um convite para uma live, para uma reunião de pais ou para um evento, e eu me dou ao direito de achar que aquilo não é importante ou de não estar presente e nem me justificar pedindo desculpas? É uma baita arrogância, uma baita arrogância. E às vezes, quanto mais grana a pessoa tem, ela se acha no direito de ser mais idiota e mais arrogante. Às vezes, porque eu vou traduzindo isso do contrário. Quanto menos eu tenho, não me sinto responsável por nada, seja o que Deus quiser, Deus vai cuidar e tal. Não é bem assim, não. Então, a dica é que eu dou. Projeto de vida é prioridade. Se a gente não sabe o que é projeto de vida, eu preciso estudar. Há um grande equívoco que fala que o projeto de vida, hoje a gente vê, sobretudo na rede pública, em alguns lugares que eu tenho acompanhado, os professores falando, ei, o que você quer ser quando você... Cara, não é o que o cara quer ser. Né? Da proporcionalidade do Pareto aqui, o projeto de vida ele é composto cerca de 20% por aquilo que eu quero, que eu desejo. É importante. Mas os 80% que vão dar ali o caldo mais intenso, a sustentação, não é o que eu quero. É o que eu me sinto chamado a fazer, o que eu devo fazer. O que eu quero? Ficar deitado jogando videogame. O que eu devo? Entregar para o mundo aquilo que eu tenho de melhor. Eu aprendi a mexer com pornografia dentro da minha casa, olhando as revistas do meu pai. Como é que é isso? E hoje a gente tem esse... Antes eu tinha que ter acesso a isso em revistas, em coisas mais inacessíveis. Hoje os nossos filhos têm um celular com acesso livre à internet, o tempo todo, 24 horas por dia. Não é normal o teu filho ficar o dia inteiro no quarto, não é normal ele não conversar com você, não é normal ele não se sentar à mesa, né, para poder organizar. Então, Roberto, vamos aproveitar aqui, pois é, para você poder repetir os 3 livros que você indicou, tá? E para a gente poder... você já deu um spoiler da próxima live, que nós vamos falar exatamente sobre a educação financeira na família, onde a gente vê exatamente que são os filhos que determinam o que se compra dentro da casa. Então, tem que ter esse... Mas por quê? Por conta do espaço que o pai não está ocupando. Esse espaço vazio, eu costumo dizer que não existe nada que fique sem que alguém tome conta. Por mais que você deixe um espaço vazio, se eu não tomar conta, alguém vai tomar. Então, se esse pai não está ocupando, as compras estão ocupando, o celular está ocupando, as más companhias estão ocupando. Então é importante. Se você puder repetir para nós esses 3 livros que você indicou, seria de grande valia. Vou repetir. Eu fiz um curso esses dias, de um fim de semana todo, com uma professora, uma psicóloga argentina, Maria Cristina Grifa. Ela tem 2 livros incríveis sobre desenvolvimento humano. Ela diz assim, que os espaços vazios tendem a ser ocupados. É isso. Então, esse primeiro livro, do Gabriel Castelar, Pai autoritário, em espanhol, né? Pai autoritário, pai permissivo e pai com autoridade. Lindíssimo. Né? Se sentar à mesa com os filhos, conversando, dar a eles a autonomia de fazer pequenas coisas. Né? Léo Freiman, A Síndrome do Imperador. Esse livro é maravilhoso. E esse aqui é um livro que, se você tiver que ler 5 livros na sua vida, leia outros 4. Né? Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Aqui eu agradeço, viu, Cris, pela oportunidade, né, do momento, do tempo, do carinho de vocês aqui de pararem para conversar um pouquinho. Me coloco à disposição aqui de todo mundo que está, para eventualmente esclarecer mais algum ponto, enfim. Hoje foi só mais uma esquentada aqui, porque é um tema... Eu vou aguardar que quem está assistindo nos dedica de temas e que a gente possa voltar, sim, aprofundando mais essa psicologia do homem. Essa live está gravada, tá, Roberto? Então, esses pais têm acesso depois, divulgar, você também pode divulgar.
e convidar para que mais possam se enriquecer com essa partilha, porque o que a gente está buscando aqui é ajudar a família a poder se formar, porque, como você falou, não tem universidade para pai e para mãe. Talvez alguns precisassem de passar pela universidade primeiro, para depois, mas não tem. E nem os nossos filhos também não vêm com bula de receita, onde a gente, ou então com aquela receita prontinha que tu vai fazer. Então, o que a gente precisa é construir no diálogo um matrimônio sadio, um matrimônio que queira construir e formar uma família também sadia. Exatamente. E aí a gente se colocar a respeito da paz na paternidade, ela nasce quando eu faço o que eu posso, com o que eu tenho, onde eu estou. Então, de repente, uma boa conversa com a esposa e perguntar: como que você acha que eu estou sendo pai? Como que você acha que a gente está vivendo aqui? Que dicas a gente pode ter para melhorar um pouquinho? Esses livros que foram indicados, vamos comprar um para a gente ler junto? Vamos conversar? Vamos marcar uma reunião com a orientação pedagógica do colégio para ver o que eles têm para contribuir com a gente? Porque às vezes a gente fecha tanto o coração e o ouvido que eu não quero que ninguém tire a imagem falsa que eu tenho de perfeição do meu filho ou de mim mesmo. Quando eu ouço alguma coisa que não está legal, ao invés de agradecer, eu ataco aquilo. Eu faço comentários pelo WhatsApp, bloqueio a pessoa nas redes sociais e tudo mais. Mas é um dom, né? Essa possibilidade de partilha, de conversar. Deus abençoe vocês aí no Rio, toda a rede Everest também. Obrigada. Um grande beijo. Um grande dia para você. Obrigada pela partilha, pela experiência. Contamos com você numa próxima, tá bom? Obrigada a todos vocês que estão participando e que convidaram amigos para participarem. Sejam bem-vindos na próxima. Sensacional. Tchau. Beijo grande. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau.